Eu estava no topo do mundo. Grávida de 3 meses do herdeiro da fortuna dos Lavor, prestes a dizer sim em um casamento de milhões. Mas em vez de um beijo, recebi um bilhete frio entregue no altar: o bebê não é meu, e você não passa de uma interesseira. Thomas me deixou lá, exposta, enquanto sua família me vaiava na frente das câmeras de TV. O que aconteceu em seguida silenciou a catedral inteira. O segurança mais temido do país, o homem que Thomas tratava como um cão, pegou o microfone. Ele olhou para aquela plateia de cobras e disse: se o seu filho não é homem o suficiente para assumir a própria família, eu sou. Esta mulher é minha esposa agora, e este filho terá o meu nome. Eu não sabia quem era Victor de verdade, mas naquela tarde, descobri que o meu herói não usava terno de seda, ele usava uma arma e uma cicatriz no coração. Por que um segurança arriscaria a carreira e a vida por uma noiva grávida que ele mal conhecia? Fica até o bloco 10, porque o segredo sobre quem é o verdadeiro pai desse bebê vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história. O som dos sinos da Catedral de Santa Maria não era apenas música, para Maya, era a batida do seu próprio coração, finalmente em paz. Enquanto ela se olhava no espelho da sala de preparação, o tecido de seda do vestido de noiva, desenhado por ela mesma, parecia abraçá-la. Era um design modesto, mas elegante, com rendas que subiam pelo pescoço e uma leve folga na cintura, estrategicamente pensada para esconder a pequena protuberância que começava a surgir em seu ventre. Aos 3 meses de gravidez, Maya sentia que carregava o maior segredo e a maior bênção do mundo. Ela se lembrou de quando conheceu Thomas Lavor. Foi em um evento beneficente onde ela servia champanhe para pagar as contas da faculdade de moda. Ele, o herdeiro de uma das maiores fortunas têxteis do país, a olhou como se ela fosse a única obra de arte na sala. O romance foi um turbilhão. Jantares em Paris, voos de helicóptero e promessas de que a diferença de classes nunca importaria. Mas hoje, o peso da realidade era sufocante. Dona Beatriz Lavor, a matriarca da família, entrou na sala sem bater. O perfume de gardênias dela inundou o ambiente, um cheiro que Maya aprenderá a associar com julgamento e desprezo. Beatriz não sorria. Ela caminhou ao redor de Maya como um predador avaliando uma presa ferida. Você está aceitável, Maya, disse Beatriz, a voz cortante como uma lâmina de gelo. Mas não se iluda. O sangue Lavor é puro, e embora você carregue algo que pertence ao meu filho, você nunca terá o nosso sobrenome em seu espírito. Você é apenas o vaso para o próximo herdeiro. Depois que esse bebê nascer, descobriremos exatamente qual o seu preço para desaparecer. Maya sentiu uma náusea que não vinha da gravidez. Eu amo Thomas, Dona Beatriz. E ele me ama. O dinheiro de vocês nunca foi o meu objetivo. Beatriz soltou uma risada curta e seca. Amor é uma moeda que não circula neste mundo, querida. O que circula é a conveniência. E hoje, você é apenas uma conveniência necessária para evitar um escândalo de filho ilegítimo. Mas os ventos mudam. Quando as portas da igreja se abriram, o flash das câmeras foi cegante. A elite estava toda lá, usando chapéus caros e olhares céticos. Maya começou a caminhada solitária pelo corredor. Seu pai havia morrido anos antes, um contador honesto que morreu em um acidente de carro mal explicado, deixando-a sozinha no mundo. No altar, Thomas esperava. Ele parecia um príncipe, mas seus olhos evitavam os de Maya. Ele olhava fixamente para o celular que brilhava levemente no bolso do colete. Ao lado dele, como uma sombra imponente, estava Victor, o segurança-chefe. Victor era um homem de poucas palavras, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo e uma cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda, dando-lhe um ar perigoso. Maya sempre se sentirá estranhamente segura perto dele durante os meses de noivado. Enquanto Thomas estava ocupado com reuniões, era Victor quem a levava às consultas médicas, quem garantia que ela comesse e quem permanecia em silêncio absoluto, apenas vigiando. Hoje, Victor parecia mais tenso do que o normal. Suas mãos estavam cruzadas à frente do corpo, e seus olhos varriam a multidão com uma urgência latente. O padre começou a cerimônia. As palavras latinas ecoavam pelas abóbadas de pedra. Thomas Lavor, você aceita?
O celular de Thomas vibrou. Ele o tirou do bolso, quebrando o protocolo sagrado. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Maya, não com amor, mas com um nojo súbito e violento. Ele olhou para a barriga dela e depois para a plateia. Thomas? Maya sussurrou, a voz trêmula. Thomas deu um passo atrás. Ele pegou um envelope pardo que estava escondido atrás do arranjo de flores do altar e o jogou aos pés de Maya. Eu não posso fazer isso, Thomas disse, sua voz projetada para que as primeiras filas ouvissem. Eu recebi o teste, Maya. Eu sou estéril. Um acidente de infância que meus pais esconderam, mas que os exames de hoje confirmaram. Esse filho que você carrega, esse bastardo que você tentou me empurrar para garantir uma pensão vitalícia, ele não é meu. O choque na igreja foi imediato. O som de centenas de pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo soou como uma rajada de vento. Maya sentiu a terra sumir sob seus pés. Thomas, do que você está falando? Isso é impossível. Eu nunca estive com ninguém além de você. Mentira! Gritou Dona Beatriz da primeira fila, levantando-se com um triunfo cruel no rosto. Nós sabíamos que uma garota da sua laia não passava de uma golpista. Fora da nossa igreja. Fora da nossa vida. Thomas virou as costas e caminhou para a saída lateral, deixando Maya parada, sozinha, sob o peso de 1000 olhares condenatórios. As risadas começaram. Cochichos sobre sua moralidade, sobre sua pobreza, sobre como ela achou que poderia enganar os Lavor. Maya levou a mão ao rosto, as lágrimas começando a cair, borrando a maquiagem que levará horas para ser feita. Ela sentiu que ia desmaiar. O mundo estava girando em borrões de branco e dourado. Foi quando o silêncio retornou, mas não um silêncio de choque, e sim de medo. Vitor, o homem que deveria ser apenas uma peça do mobiliário, deu um passo à frente. Ele não seguiu o patrão. Ele caminhou até o centro do altar e pegou o microfone que o padre deixará cair. Sua presença preencheu o espaço de uma forma que Thomas nunca conseguiu. Escutem bem, a voz de Vitor reverberou, profunda e autoritária, silenciando até o fotógrafo mais atrevido. Eu trabalho para esta família há anos e vi o que o dinheiro faz com o caráter de um homem. Thomas Lavor não é estéril. Ele é apenas um covarde que não consegue enfrentar as mentiras da própria mãe. Vitor caminhou até Maya e, com uma delicadeza que ninguém imaginava que ele possuía, limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Se este homem é pequeno demais para reconhecer a mulher incrível que está à sua frente e a vida que cresce nela, eu não sou. Ele se voltou para a multidão, segurando a mão de Maya com firmeza. Este bebê terá um nome. Ele terá o meu nome. E esta mulher não sairá daqui humilhada. Ela sairá como minha esposa. Padre, continue. O noivo mudou, mas o casamento continua. Maya olhou para Vitor, incapaz de formular uma palavra. Naquele momento, no meio das cinzas de seu sonho, ela viu nos olhos dele algo que nunca vira em Thomas, uma lealdade que não podia ser comprada. O ar dentro da Catedral de Santa Maria parecia ter se transformado em chumbo. Maya sentia o peso de cada par de olhos cravado em suas costas. A proposta de Vitor, aquele segurança silencioso que até 10 minutos atrás era apenas uma sombra em sua vida, ecoava pelas paredes de pedra como um trovão. O noivo mudou, mas o casamento continua. As palavras eram absurdas, cinematográficas, e acima de tudo, a única boia de salvação em um oceano de escárnio. Beatriz Lavor estava lívida. Sua pele, sempre impecavelmente pálida, agora ostentava manchas vermelhas de fúria. Ela avançou pelo corredor, o som de seus saltos agulha batendo contra o mármore como tiros. Vitor, você enlouqueceu? Ela sibilou, a voz tremendo de ódio. Você é um empregado. Um cão pago para guardar a nossa porta. Solte essa mulher agora ou eu farei questão de que você nunca mais encontre trabalho até o dia em que morrer de fome. Vitor não recuou. Ele sequer mudou a expressão. Seus olhos permaneciam fixos no horizonte da igreja, mas sua mão apertava a de Maya com um calor reconfortante. Meu contrato com os Lavor era de proteção,
Dona Beatriz, disse Vitor, sua voz calma cortando os gritos dela. E é exatamente isso que estou fazendo. Protegendo a única pessoa honesta que restou sob este teto. O meu aviso prévio acaba agora. Sem esperar por uma resposta, Vitor puxou Maia. Ele não pediu permissão, ele apenas agiu. Maia, ainda em transe, sentiu os pés tropeçarem na longa cauda do seu vestido. O véu, que antes parecia uma coroa, agora era um peso morto que ela queria arrancar. Vitor, espere, ela sussurrou, a voz falhando. O que você está fazendo? Você não pode, nós não podemos. Não fale, Maia. Apenas caminhe. Ele a conduziu pelas portas laterais, evitando o corredor central onde os convidados já se levantavam para filmar a cena com seus celulares. Ao saírem pelas escadarias laterais da catedral, o caos os aguardava. A notícia de que Thomas Lavor havia abandonado a noiva no altar já havia vazado para os tabloides locais. Dezenas de paparazzi e repórteres de fofoca cercavam as grades da igreja. Quando as portas se abriram e viram a noiva saindo não com o herdeiro bilionário, mas com o chefe de segurança, o brilho dos flashes foi ensurdecedor. Maia! É verdade que o bebê não é do Thomas? Quem é o seu amante, Maia? É o segurança? Vitor, você estava tendo um caso com a noiva do seu patrão? As perguntas eram como pedras atiradas contra ela. Maia levou as mãos ao ventre, um gesto instintivo de proteção. Ela sentia que o mundo inteiro estava tentando ferir a pequena vida que ela carregava. Foi então que Vitor agiu. Ele parou à frente dela, seu corpo largo bloqueando a visão dos fotógrafos. Com uma mão, ele sacou um rádio e deu uma ordem curta, código ômega. Extração imediata. Agora! Um SUV preto blindado subiu a calçada, dispersando os repórteres como pombas assustadas. A porta se abriu e Vitor praticamente carregou Maia para dentro, fechando-a contra o assento de couro escuro. O carro arrancou antes mesmo que Maia pudesse recuperar o fôlego. Dentro do veículo, o silêncio era absoluto. O isolamento acústico cortava os gritos da multidão lá fora. Maia desmoronou. Ela se encolheu no canto do banco, o vestido de seda agora amassado e manchado pelo suor e pelas lágrimas. O soluço que ela estava prendendo finalmente escapou, um som dilacerante que parecia vir do fundo de sua alma. Por quê? Por que ele fez isso? Ela gemia entre soluços. Eu o amava, Vitor. Eu realmente acreditava que ele me amava. Ele tocou na minha barriga ontem à noite e disse que mal podia esperar para ser pai. Como alguém pode mentir assim? Vitor, sentado no banco oposto, observava-a com uma intensidade sombria. Ele não ofereceu palavras vazias de consolo. Ele sabia que a dor de Maia era uma ferida aberta que nenhum vai ficar tudo bem poderia fechar. Thomas Lavor nunca amou ninguém além de si mesmo, Maia. O que ele amava era a imagem de ser o herói que resgatou a garota pobre. Mas quando o custo desse heroísmo se tornou a desaprovação da mãe dele e a perda do controle das ações da empresa, ele escolheu o dinheiro. Sempre foi sobre o dinheiro. Maia olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. E você? Por que assumiu a culpa? Agora todos pensam que você é o pai. Sua vida acabou, Vitor. Beatriz vai destruir você. Ela tem juízes, policiais e jornais no bolso. Vitor deu um leve sorriso, o primeiro que Maia via em seu rosto. Era um sorriso frio, de alguém que já enfrentou monstros piores do que uma socialite enfurecida. Deixe que ela tente. Beatriz Lavor pensa que me conhece porque paga o meu salário. Ela não sabe quem eu era antes de entrar para o serviço dela. E quanto ao bebê, ele fez uma pausa, olhando para as mãos de Maia ainda cruzadas sobre o ventre. Eu não assumi a culpa. Eu assumi a responsabilidade. Há uma diferença. O SUV saiu da zona urbana e começou a subir as estradas sinuosas que levavam à costa. Maia percebeu que não estavam indo para o apartamento dela, nem para o hotel onde passariam a noite de núpcias. Para onde você está me levando? Para o único lugar onde os advogados e os capangas dos Lavor não podem entrar sem um mandado de guerra, respondeu Vitor. Minha casa de campo.
É uma propriedade antiga, registrada em um nome que os Lavor não conhecem. Você precisa de descanso, Maya. E seu filho também. Durante a viagem de 2 horas, Maya alternou entre o choro convulsivo e um estado de dormência catatônica. Ela olhava para a aliança de diamante em seu dedo, um anel que custava mais do que a casa onde ela cresceu, e sentia nojo. Ela tentou arrancá-lo, mas seus dedos estavam inchados. Deixe-me ajudar, disse Vitor. Ele pegou a mão dela com uma firmeza que não permitia resistência, mas uma delicadeza que ela nunca sentirá em Thomas. Com um pouco de hidratante que estava no console do carro, ele deslizou o anel para fora. Isso não significa nada agora. Você não é mais uma propriedade dos Lavor. Maya encostou a cabeça na janela e viu o pôr do sol tingir o mar de sangue. Ela pensou em sua mãe, que morreu cedo, e em seu pai, o contador honesto que sempre lhe disse para nunca confiar em homens que têm muito brilho e pouca substância. Ela sentia que tinha falhado com eles. Ela tinha se deixado deslumbrar pelo brilho de Thomas e agora pagava o preço, grávida, sem teto, sem emprego e casada com um estranho que vivia armado. Vitor? Ela chamou baixinho, quase dormindo devido à exaustão emocional. Sim? Você disse na igreja que o teste era falso. Como você sabe? Vitor olhou pela janela, o perfil de seu rosto parecendo esculpido em granito. Porque eu mesmo vi o verdadeiro histórico médico de Thomas há meses, quando fui contratado para investigar uma ameaça de chantagem contra ele. Thomas é perfeitamente capaz de ter filhos, Maya. O teste de esterilidade foi criado pela dona Beatriz em um laboratório clandestino que ela financia. Ela queria uma saída de emergência caso o casamento não a agradasse. E você, Maya, você nunca agradou a ela porque você é incontrolável. Você tem algo que eles não podem comprar, uma consciência. Aquelas palavras ficaram flutuando na mente de Maya enquanto o carro parava diante de um portão de ferro cercado por densa vegetação. Ela estava entrando em uma nova vida. Uma vida de sombras, segredos e uma proteção que parecia tão perigosa quanto reconfortante. Ela não sabia se Vitor era seu salvador ou apenas um novo tipo de mestre, mas naquele momento, enquanto ele abria a porta do carro e oferecia a mão para ajudá-la a descer, ela sabia que não tinha outra escolha a não ser confiar no homem que a assumiu diante do mundo. A casa de campo não era o que Maya esperava. Acostumada com a opulência barroca da mansão dos Lavor, onde cada detalhe gritava riqueza e excesso, o refúgio de Vitor era uma construção de pedra e madeira escura, encravada em um penhasco fustigado pelo vento salino do oceano. Não havia jardins esculpidos ou estátuas de mármore, apenas a natureza selvagem e uma cerca de alta tensão que zumbia discretamente sob o luar. Ao entrar, o contraste continuou. O interior era minimalista, quase espartano. Livros de tática militar dividiam espaço com clássicos da filosofia em prateleiras de carvalho. Não havia fotos de família, nem memórias nas paredes. Era a casa de um homem que vivia pronto para partir a qualquer momento. Você pode ficar no quarto principal. É o único com tranca interna reforçada, disse Vitor, depositando a pequena mala de emergência de Maya sobre uma poltrona de couro. Maya caminhou até a janela, observando as ondas quebrarem violentamente contra as rochas lá embaixo. Ela ainda usava o vestido de noiva, embora tivesse arrancado o véu e as flores do cabelo durante a viagem. Ela parecia um fantasma de seda branca assombrando uma fortaleza de pedra. Por que você tem uma casa que ninguém conhece, Vitor? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Um segurança de uma família como os Lavor não deveria ter recursos para uma propriedade blindada como esta. E você fala como se soubesse de segredos que nem a polícia ousaria investigar. Quem é você de verdade? Vitor parou na soleira da porta. A luz do corredor criava uma silhueta imponente, ocultando suas feições e deixando apenas o brilho vigilante de seus olhos visível. Eu fui muitas coisas antes de carregar as malas de Thomas Lavor, Maya. Fui capitão das forças especiais, fui oficial de inteligência, por um breve período, fui alguém que acreditava na justiça. Mas a justiça é cara, e os Lavor são especialistas em comprá-la. Eu entrei na folha de pagamento deles não por dinheiro, mas por vigilância. Maya virou-se, os olhos arregalados. Vigilância?
Você estava espionando a família dele esse tempo todo? Seu pai, Maia, Vitor deu um passo para dentro do quarto, e o tom de sua voz mudou para algo mais sombrio, quase melancólico. Seu pai, Henrique, não era apenas um contador para os Lavor. Ele era o homem que sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Quando ele morreu naquele acidente, eu estava na unidade que investigava lavagem de dinheiro no setor têxtil. O caso foi encerrado abruptamente por ordens superiores. Eu sabia que não foi um acidente. E sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles viriam atrás de você. O chão pareceu oscilar sob os pés de Maia. A morte de seu pai sempre fora uma ferida mal cicatrizada. Ela sempre suspeitara que algo estava errado, mas Thomas a convencera de que eram apenas teorias da conspiração de sua mente enlutada. Você quer dizer que Thomas sabia? Ele sabia que a família dele matou meu pai. Mesmo assim, ele me pediu em casamento? Thomas é um narcisista, mas Beatriz é a estrategista, Vitor explicou, aproximando-se o suficiente para que Maia sentisse o calor de sua presença, uma âncora no meio da tempestade. O casamento era a forma perfeita de manter você sob controle. Como esposa de Thomas, você nunca poderia testemunhar contra eles, e qualquer documento que seu pai tivesse deixado passaria legalmente para as mãos dos Lavor. Mas então você engravidou. E um herdeiro com o sangue de um traidor como seu pai não fazia parte do plano de pureza de Beatriz. Maia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela levou as mãos à barriga, sentindo o pequeno ser que agora era o centro de uma guerra de poder. Então o abandono no altar, o teste de DNA falso, tudo foi para me descartar agora que o casamento não era mais necessário para eles? Eles acharam que você sairia correndo, humilhada e sem nada, pronta para aceitar um acordo de silêncio em troca de uma pensão miserável, disse Vitor, sua mandíbula cerrada de indignação. Eles não esperavam que alguém se levantasse por você. Maia sentou-se na beira da cama, o peso da revelação esmagando o que restava de sua resistência. Ela olhou para Vitor, o homem que ela mal conhecia, mas que parecia conhecer toda a sua linhagem. E por que você se levantou, Vitor? Você disse que me observa há um ano. Por que assumir o meu filho? Por que enfrentar uma família que pode te apagar da existência com um telefonema? Vitor caminhou até ela e ajoelhou-se, ficando na altura de seus olhos. Pela primeira vez, ele permitiu que a máscara de segurança profissional caísse. Havia uma dor profunda em seu olhar, uma cicatriz emocional tão real quanto a que ele carregava no rosto. Porque eu não consegui salvar o seu pai, Maia. Eu cheguei tarde demais naquela estrada. Eu prometi ao túmulo dele que não deixaria a última Miller ser destruída pela ganância daquela gente. E quanto ao bebê, ele hesitou por um segundo, sua mão pairando perto da dela, sem tocá-la. Nenhuma criança deveria começar a vida sendo chamada de mentira. Eu não me importo com o que o mundo pensa de mim. Mas eu me importo que esse filho saiba que alguém lutou por ele antes mesmo de ele nascer. O silêncio que se seguiu não era tenso, mas carregado de uma nova compreensão. Maia viu em Vitor não apenas um protetor, mas um homem movido por uma culpa antiga e uma honra inquebrável. Ela sentiu uma estranha conexão com ele, dois órfãos do sistema, unidos pelas mentiras de uma dinastia cruel. Eu preciso tirar este vestido, ela sussurrou, sentindo a seda como uma pele de cobra que ela precisava trocar. Há roupas limpas no armário. Camisetas, calças de moletom. Nada que combine com a elite, mas são confortáveis. Vitor levantou-se, recuperando sua postura de sentinela. Vou preparar algo para você comer. Você não come desde cedo, e agora você tem 2 vidas para sustentar. Quando Vitor saiu e fechou a porta, Maia desabou em cima das roupas de moletom. Ela chorou, mas não era mais o choro da noiva abandonada. Era o choro da sobrevivente que acabará de descobrir que sua vida inteira fora uma farsa dirigida por monstros. Mas, ao olhar para a porta onde Vitor acabará de sair, ela sentiu, pela primeira vez em meses, que o ar não estava mais faltando em seus pulmões. Naquela noite, sob o teto de um estranho, Maia Miller dormiu o sono profundo dos exaustos. Ela não sabia que, enquanto dormia, Vitor Thorne estava sentado na sala de estar, com uma pistola sobre a mesa e os olhos fixos nos monitores de segurança, vigiando a escuridão por onde os lobos certamente viriam.
A guerra estava apenas começando, e o contrato que Vitor assinará com o destino era de sangue. A calmaria do refúgio era uma ilusão perigosa. O som constante das ondas batendo contra o penhasco servia como uma trilha sonora hipnótica, mas para Vitor, cada ruído natural era apenas um disfarce para o que estava por vir. Ele conhecia a família Lavor. Eles não aceitavam a derrota, especialmente uma humilhação pública daquelas proporções. Para Beatriz Lavor, Maia não era apenas uma ex-nora indesejada, ela era uma ponta solta que precisava ser cortada. Dentro da casa, Maia despertou com o sol pálido da manhã entrando pelas frestas das persianas reforçadas. Ela vestia uma das camisetas de algodão cinza de Vitor, que ficava enorme em seu corpo, e calças de moletom que ela teve de dobrar várias vezes na cintura. Ao se olhar no espelho do banheiro, viu uma mulher que mal reconhecia. Os olhos estavam inchados, a pele pálida, mas havia uma nova rigidez em sua mandíbula. O choque estava sendo substituído por uma fria e cortante percepção de sobrevivência. Ela desceu as escadas e encontrou Vitor na cozinha. Ele não parecia ter dormido. Havia 3 canecas vazias de café sobre o balcão e um mapa tático da região aberto sobre a mesa de jantar. Ele estava limpando uma pistola compacta com movimentos mecânicos e precisos. Você deveria ter descansado, disse Maia, servindo-se de um copo de água. Suas mãos ainda tremiam levemente. O descanso é um privilégio de quem não é caçado, Maia, Vitor respondeu sem levantar o olhar. Thomas tentou rastrear o sinal do seu celular 3 vezes durante a madrugada. Eu bloqueei o acesso, mas eles sabem a direção geral para onde o SUV seguiu. É apenas uma questão de tempo até os batedores dele encontrarem esta estrada. Thomas não viria pessoalmente. Ele tem medo de sangue no terno caro dele, comentou Maia, com uma amargura que a surpreendeu. Thomas, não. Mas os homens que a mãe dele paga para resolver problemas não têm esse pudor. O café da manhã foi interrompido por um bip agudo vindo do console de segurança na parede. Vitor largou a arma e deslizou para os monitores. Na tela granulada em preto e branco, 2 SUVs pretos, modelos idênticos aos que a segurança dos Lavor usava, pararam diante do portão de ferro, a 2 quilômetros de distância da casa. Eles chegaram, disse Vitor, sua voz assumindo aquele tom de comando que não admitia perguntas. Maia, pegue a mochila que está atrás da porta da despensa. Lá dentro tem documentos, um kit médico e um telefone criptografado. Vá para o porão. Há um abrigo nos fundos com uma saída de emergência que leva a uma trilha oculta no penhasco. Eu não vou te deixar aqui sozinho. Maia protestou, o instinto de luta despertando. Você disse que o meu pai morreu por causa deles. Eu não vou deixar que você seja o próximo. Vitor virou-se para ela. Pela primeira vez, ele segurou seus ombros com firmeza. Suas mãos eram quentes e pesadas. Se você ficar aqui, você se torna um alvo e me obriga a dividir minha atenção. Se você estiver segura no abrigo, eu posso fazer o meu trabalho. O seu trabalho agora é proteger essa criança. Entendeu? Maia assentiu, engolindo seco. Ela correu para o porão enquanto Vitor começava a apagar as luzes da casa e ativar os sistemas de defesa ativa. Lá fora, o portão de ferro foi arrancado por uma carga explosiva pequena, mas eficiente. Os capangas de Thomas, liderados por um homem chamado Ricardo, um ex-policial expulso por brutalidade e atual braço direito de Beatriz, saltaram dos veículos. Eles estavam armados e usavam fones de ouvido. Queremos a garota e o pendrive! Gritou Ricardo, sua voz amplificada por um megafone. Vitor, não seja idiota. Você foi um de nós. Sabe como isso termina? Entregue-a e você sai vivo com uma conta bancária cheia. A resposta de Vitor foi o silêncio. Ele estava posicionado no segundo andar, usando a escuridão a seu favor. Quando os primeiros homens tentaram forçar a porta da frente, Vitor acionou uma armadilha de gás lacrimogênio instalada no teto da varanda. O pânico foi imediato. Entre a fumaça e os gritos, Vitor disparou 2 tiros precisos nos pneus dos SUVs, imobilizando a fuga deles. Do porão, Maia ouvia tudo. O som dos disparos ecoava como trovões dentro de sua cabeça. Cada tiro a fazia encolher-se contra a parede de concreto.
Ela abraçava a mochila, sentindo o peso do legado de seu pai contra o peito. Ela começou a vasculhar a mochila e encontrou um envelope lacrado com a letra de Vitor. Em caso de falha, siga para as coordenadas gravadas no GPS. Procure por o Corvo. Lá em cima, a batalha se intensificava. Ricardo, furioso, ordenou que seus homens entrassem pelas janelas laterais. Vitor moveu-se como uma sombra letal. Ele não atirava para matar, a menos que fosse necessário, seu objetivo era incapacitar e desorientar. Ele derrubou o primeiro invasor com um golpe de coronha e usou o corpo do homem como escudo humano quando os outros começaram a disparar às cegas. Onde ela está, seu traidor? Rugiu um dos capangas, avançando pela cozinha. Vitor surgiu atrás dele, envolvendo seu pescoço em um mata-leão. Ela está em um lugar onde vocês nunca colocarão as mãos imundas. No entanto, um dos homens de Ricardo conseguiu encontrar a entrada do porão. Mai ouviu os passos pesados descendo a escada de madeira. Ela olhou ao redor, desesperada. Não havia armas, apenas ferramentas de jardinagem. Ela agarrou uma pá de metal pesada e escondeu-se atrás da porta. Quando o homem chutou a porta, Maia não hesitou. Ela descarregou toda a sua raiva, medo e frustração em um golpe descendente que atingiu o ombro do invasor, fazendo-o cair e largar a arma. Antes que ele pudesse se recuperar, um tiro ecoou no porão. O homem gritou, atingido na perna. Vitor estava na entrada, a arma ainda fumegante. Seu rosto estava manchado de pólvora e havia um corte sangrento em sua bochecha. Eu disse para você usar a saída de emergência, ele disse, embora houvesse um brilho de admiração em seus olhos ao ver a pá nas mãos de Maia. Eu cansei de fugir, Vitor. Ele caminhou até ela e a ajudou a levantar. O ataque foi repelido, mas eles vão voltar com reforços. Ricardo fugiu, e ele vai contar para Beatriz que esta casa é uma fortaleza. Não podemos mais ficar aqui. Vitor ajudou Maia a subir as escadas. A casa estava um caos, vidros quebrados, cápsulas de bala no chão e o cheiro pungente de gás e pólvora. Ele a conduziu para uma garagem camuflada sob o deck da casa, onde uma motocicleta de alta cilindrada e um jipe antigo, mais potente, estavam estacionados. Vamos levar o jipe. É mais seguro para você, Vitor disse, jogando as bolsas no banco de trás. Vamos subir a serra. Tem um contato que pode descriptografar o que seu pai deixou. É a nossa única chance de virar o jogo contra os Lavor. Enquanto o jipe arrancava pela trilha nos fundos da propriedade, Mai olhou para trás e viu a casa de pedra desaparecendo na neblina. Ela olhou para Vitor, que dirigia com uma mão no volante e a outra segurando uma pistola no colo. Vitor? Ela chamou, sua voz agora mais firme. Sim? O que tem naquele pendrive que faz eles quererem me matar tanto? Vitor suspirou, o cansaço finalmente transparecendo em seus ombros. Não é apenas dinheiro, Maia. Seu pai descobriu que a fundação filantrópica da Beatriz é usada para tráfico de influência e suborno de alto escalão. Se esses nomes vazarem, não é só a família Lavor que cai. É metade do governo. Você não é apenas uma noiva abandonada. Você é o gatilho de uma bomba atômica política. Maia encostou a cabeça no banco, sentindo o movimento brusco do carro. O romance improvável com seu segurança estava se transformando em algo muito mais profundo, uma aliança de sangue contra um império. E pela primeira vez, ela não se sentia uma vítima. Ela se sentia a arma. O jipe subia as estradas de terra batida da Serra da Mantiqueira, cortando a neblina densa que parecia querer engolir o veículo. Maia observava o perfil de Vitor. Ele não dizia uma palavra há quase uma hora, focado apenas em manter o carro na pista e em vigiar os retrovisores. O silêncio dele não era vazio, era carregado de uma prontidão tática que Maia agora começava a compreender. Para Vitor, o mundo era um campo de batalha, e ela era a carga preciosa que ele tinha de entregar intacta. Finalmente, chegaram a uma cabana isolada, camuflada sob a copa de carvalhos centenários. Não parecia o esconderijo de um gênio da informática, mas sim a morada de um eremita. Um homem de cabelos brancos e óculos de grau grosso, usando um colete de lã, esperava-os na varanda. Era o Corvo, um antigo analista da Interpol que,
tal como Vitor, tinha sido aposentado à força por saber demais. Torne, disse o homem, com uma voz rouca. Achei que estivesses morto ou na prisão depois do espetáculo que deste naquela catedral. A imprensa não fala de outra coisa. O segurança romântico é o tópico número 1 do país. Menos conversa, Elias, respondeu Vitor, ajudando Maia a descer do jipe. Precisamos de entrar. A Beatriz enviou Ricardo atrás de nós. Eles estão desesperados. Dentro da cabana, o cenário mudava drasticamente. Paredes forradas com monitores de última geração, cabos de fibra ótica serpenteando pelo chão de madeira e servidores que zumbiam baixinho. Elias indicou uma cadeira para Maia e ofereceu-lhe um copo de água. Então tu és a filha do Henrique Miller, disse Elias, olhando-a com uma mistura de pena e respeito. O teu pai era um homem bom, Maia. Mas a bondade é um defeito de fabrico quando trabalhas para os Lavor. Vitor entregou o pendrive que Maia carregava na mochila. Elias ligou a um terminal isolado e começou o processo de descriptografia. As mãos de Maia apertavam o tecido da calça de moletom. O seu coração batia com a expectativa de finalmente entender a morte do pai. Vai demorar cerca de 1 hora para quebrar as camadas de segurança que o teu pai instalou, explicou Elias. Ele usou uma cifra baseada na data de nascimento da tua mãe e na tua música favorita de infância. Ele queria ter a certeza de que, se os Lavor o matassem, apenas tu poderias desbloquear isto com a ajuda certa. Enquanto esperavam, Vitor e Maia sentaram-se perto de uma pequena lareira. O calor do fogo contrastava com o frio que emanava da alma de Maia. Vitor, começou ela, a voz baixa para que Elias não ouvisse. Se este pendrive tem o poder de destruir metade do governo, por que é que o meu pai não o entregou à polícia antes de morrer? Vitor olhou para as chamas, o reflexo do fogo dançando na cicatriz do seu rosto. Porque a polícia, o judiciário e o Senado são os clientes da Beatriz, Maia. Se ele entregasse isto a um delegado, o pendrive desapareceria e ele morreria 10 minutos depois. Ele estava à espera do momento certo para vazar tudo para a imprensa internacional, mas eles foram mais rápidos. E por que é que tu me ajudaste? Maia perguntou, tocando suavemente no braço dele. Tu podias ter ficado com os Lavor, recebido teu salário e vivido em paz. Agora és um fugitivo. Vitor finalmente olhou para ela. Havia uma suavidade rara nos seus olhos cinzentos. Há anos que eu vivo nas sombras, Maia. Eu vi pessoas serem destruídas por diversão pela elite. Quando vi o Thomas abandonar-te daquela forma, sabendo que ele tinha participado na morte do teu pai, algo dentro de mim quebrou. Eu não podia ser apenas um espectador de novo. Eu escolhi ser o teu escudo. O momento foi interrompido pelo som agudo de uma notificação no computador de Elias. O corvo tinha conseguido. Santo Deus! Murmurou Elias, a face pálida sob a luz dos monitores. É pior do que eu pensava. Maia e Vitor aproximaram-se. Na tela, surgiram centenas de arquivos. Registros de contas em paraísos fiscais, transcrições de conversas telefônicas e, o mais chocante, fotografias. Fotos de Beatriz Lavor reunida com chefes de cartéis e políticos de alto escalão em iates privados. Não é apenas lavagem de dinheiro, disse Elias, a voz a tremer. O império têxtil dos Lavor é uma fachada para o transporte de precursores químicos para drogas sintéticas. E aqui está a prova final, o registro de pagamento para o serviço de eliminação de Henrique Miller. O nome do executor está aqui, Ricardo Santos. Maia sentiu o estômago dar um nó. O homem que a tinha atacado na casa de campo era o assassino do seu pai. E Thomas, o homem que ela quase chamou de marido, tinha pago as contas do assassino durante anos. Tem mais, continuou Elias, clicando num ficheiro de áudio. Isto foi gravado na noite do teu noivado, Maia. A voz de Thomas ecoou na sala, fria e calculista. Mãe, a Maia está a começar a fazer perguntas sobre o carro do pai dela. Se ela descobrir a verdade, eu não vou conseguir controlá-la. O casamento tem de acontecer rápido para silenciá-la legalmente. Depois, o Ricardo trata do resto. A revelação foi como um soco físico.
Maia caiu na cadeira, as mãos cobrindo a boca para não gritar. O homem que dizia amar o seu bebê, o homem que a beijava todas as noites, estava a planear a sua morte desde o primeiro dia. Eles nunca quiseram que tu fosses parte da família, disse Vitor, a sua voz agora carregada de uma fúria gélida. Eles queriam-te morta, mas precisavam que morresses como uma lavor para que os documentos do teu pai ficassem com eles por herança. De repente, as luzes da cabana oscilaram e os monitores de segurança de Elias começaram a piscar a vermelho. Temos companhia, avisou Elias, pegando numa espingarda debaixo da mesa. Eles rastrearam o salto de sinal da descriptografia. Temos drones de reconhecimento sobre a área. Vitor sacou a sua pistola e verificou o carregador. Ele olhou para Maia, que ainda estava em choque pela gravação de Thomas. Maia, olha para mim! Ordenou ele, segurando o rosto dela. O luto fica para amanhã. Hoje, nós sobrevivemos. Elias, apaga os servidores e faz o upload da cópia de segurança para a nuvem criptografada. Maia, pega no pendrive original. Se sairmos daqui, nós vamos diretos para o consulado americano ou para a sede da imprensa. É a nossa única jogada. O som de hélices cortando o ar tornou-se audível. O cerco estava a fechar-se. Thomas não estava apenas a tentar recuperar o segredo, ele estava a tentar apagar a última testemunha do seu crime. Vitor, disse Maia, guardando o pendrive no sutiã, perto do coração. Se eles nos apanharem, não deixes que eles me levem viva. Eu prefiro morrer do que voltar para o controlo daquela gente. Vitor puxou-a para perto e deu-lhe um beijo rápido e desesperado na testa. Ninguém vai morrer hoje, Maia. Eu sou o teu marido agora, lembras-te? E eu nunca perco um contrato. Eles saíram pela porta das traseiras enquanto as primeiras granadas de luz e som explodiam na frente da cabana. A caçada tinha subido de nível, e agora o romance improvável entre a noiva traída e o segurança honrado estava prestes a ser testado no fogo da guerra urbana. O som das hélices dos drones sobre a cabana de Elias era como o zumbido de insetos gigantes vindos do inferno. A noite na Serra da Mantiqueira, que antes parecia um manto protetor, transformará-se numa armadilha de sombras e neblina. Vitor empurrou Maia para dentro do jipe, enquanto Elias terminava de destruir os discos rígidos com um martelo industrial para não deixar rastros físicos do seu paradeiro. Vai, Thorne. Eu conheço estes trilhos a pé, eles não me apanham, gritou Elias, desaparecendo na mata densa com a sua espingarda. Vitor não hesitou. Ele sabia que o alvo principal eram eles, ou melhor, o pendrive que Maia carregava contra o peito. Vitor arrancou com o jipe, apagando os faróis e usando apenas óculos de visão noturna para navegar pelo trilho estreito à beira do precipício. Maia segurava-se na pega de segurança, o coração a bater tão forte que quase abafava o som do motor. A gravação de Thomas ainda ecoava na sua mente, o Ricardo trata do resto. O homem que ela amava tinha encomendado a sua morte como se estivesse a pedir um café. Eles estão atrás de nós, gritou Maia, olhando pelo retrovisor e vendo dois pares de luzes potentes a surgir na curva anterior. Eram carrinhas blindadas, equipadas com barras de luz LED que rasgavam a escuridão. No comando da primeira carrinha estava Ricardo Santos. O assassino do pai de Maia não estava ali para negociar, ele tinha ordens expressas de Beatriz para recuperar o dispositivo e garantir que a viúva grávida não chegasse à civilização. A perseguição tornou-se um bailado mortal a alta velocidade. Vitor manobrava o jipe com uma perícia sobre-humana, usando as derrapagens para atirar lama e pedras contra os perseguidores. Ricardo, no entanto, era implacável. Ele aproximou-se e deu um toque na traseira do jipe, tentando fazer com que Vitor perdesse o controle e caísse na ravina. Maia, baixa-te, ordenou Vitor, sacando da sua arma e disparando para trás através do vidro traseiro já estilhaçado. As balas ricochetearam na blindagem da carrinha de Ricardo. É inútil, Vitor, a voz de Ricardo ecoou através de um altifalante. Pode ser o melhor segurança do país, mas hoje és apenas um homem com um bebê a bordo. Entrega a rapariga e eu deixo-te ir. Vitor não respondeu. Ele olhou para Maia e viu o terror nos seus olhos, mas também viu algo novo, uma fúria gélida. Ela não era mais a rapariga ingênua que se deixará deslumbrar por joias.
Vitor, ali à frente, apontou Maia. O trilho bifurcava-se num desvio que levava a uma antiga ponte de madeira desativada sobre um desfiladeiro. Segura-te bem, disse Vitor, a voz rouca. Ele acelerou em vez de travar. O jipe saltou sobre a entrada da ponte, as tábuas de madeira render a partir-se sob o peso do veículo. Ricardo, cego pela ganância, seguiu-os. No meio da ponte, Vitor travou a fundo, fazendo o jipe rodar 180 graus. Ele saltou do carro antes mesmo de este parar completamente e ajudou Maia a sair. Ricardo parou a carrinha a poucos metros deles, bloqueando a única saída. Ricardo saiu do veículo com uma metralhadora ligeira. Ele sorria, um sorriso que Maia reconheceu das fotos que Elias lhe mostrará, o último sorriso que o seu pai provavelmente vira. Acabou o jogo, Torne. Maia, dá-me o pendrive e talvez eu convença a dona Beatriz a deixar-te ter esse filho numa cela confortável. Maia deu um passo à frente, saindo de trás de Vitor. Ela segurava o pendrive na mão direita e uma pequena lanterna tática na esquerda. Tu mataste o meu pai, disse ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Tu e os Lavor pensam que podem comprar tudo. Mas o sangue que derramaste nesta serra há anos, ele ainda está aqui. O teu pai era um fraco, cuspiu Ricardo. Tal como tu. Nesse momento, Vitor não disparou contra Ricardo. Ele disparou contra os cabos de suspensão da ponte que já estavam sob tensão máxima. Com o estalo do aço a partir-se, a ponte começou a inclinar-se perigosamente. O pânico cruzou o rosto de Ricardo. Ele tentou disparar, mas o desequilíbrio fê-lo falhar. Vitor aproveitou a oportunidade e avançou, envolvendo Ricardo num combate corpo a corpo brutal. Eram dois ex-militares, dois predadores, lutando no precipício da morte. Vitor usava a sua raiva para desferir golpes que quebravam ossos, enquanto Ricardo tentava usar a sua força bruta para tirar Vitor para fora da ponte. Vai, Maia! Corre para o outro lado, gritou Vitor, enquanto bloqueava um golpe de faca de Ricardo. Maia hesitou por um segundo, mas viu as luzes da segunda carrinha aproximarem-se. Ela correu pelas tábuas podres, saltando sobre os buracos, sentindo o vento do abismo a puxar-lhe o vestido. Quando chegou à margem segura, ouviu um grito dilacerante. Ricardo tinha perdido o equilíbrio. Vitor segurava-o pelo colarinho, os dois suspensos sobre o nada enquanto a ponte terminava de colapsar. Diz-me! Sibilou Vitor. O Thomas deu a ordem final ou foi a Beatriz? Foi, os dois. Arquejou Ricardo, antes de Vitor o largar. O corpo do assassino desapareceu na escuridão do desfiladeiro, seguido pelos restos da ponte de madeira. Vitor ficou pendurado num dos cabos de aço sobreviventes, puxando-se para cima com um esforço hercúleo até alcançar a mão de Maia, que o puxou para a terra firme. Eles estavam isolados, sem carro e com reforços a caminho, mas o assassino do pai de Maia tinha tido seu fim. Vitor abraçou Maia, que tremia descontroladamente. Acabou, Maia. Ele já não te pode magoar. Ainda falta o Thomas, Vitor. Ele disse para o Ricardo tratar do resto. Ele ia matar-me com as próprias mãos se fosse preciso. Vitor olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a aparecer ao longe. Nós não vamos para um consulado. Vamos voltar para a cidade. Se a dona Beatriz quer um escândalo, nós vamos dar-lhe o maior espetáculo da vida dela. O silêncio no jipe reserva que Vitor mantinha escondido num galpão de caça era quase absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva que começava a fustigar o para-brisa. Maia olhava para as próprias mãos, elas não tremiam mais. A queda de Ricardo no desfiladeiro tinha levado consigo a última sombra de medo que restava nela. Ela não era mais a noiva abandonada. Ela era a herdeira de Henrique Miller, e tinha uma conta a ajustar. Vitor chamou ela, a voz soando fria e metálica. Nós não vamos fugir para o consulado. Se fizermos isso, os advogados da Beatriz vão travar o processo durante anos. Eles vão transformar isto numa disputa técnica. Eu quero que o mundo veja o que eles são. Hoje. Vitor olhou para ela, e um sorriso de admiração surgiu nos seus lábios. Tens um plano? O baile de aniversário da Fundação Lavor, disse Maia. É hoje à noite na mansão.
Todos os políticos que aparecem naqueles ficheiros do meu pai vão estar lá. A imprensa internacional vai estar na porta. É o momento perfeito. Vitor assentiu. Ele sabia que entrar naquela mansão seria como invadir uma base militar, mas agora eles tinham a vantagem do elemento surpresa. Todos pensavam que eles estavam mortos ou escondidos na serra. Durante o trajeto de volta à cidade, Vitor fez algumas chamadas. Ele não era apenas um soldado, ele tinha contactos em redações de jornais que tinham sede de justiça. Enquanto Vitor coordenava a logística tática, Maia usou o telefone criptografado para fazer um upload parcial dos ficheiros para uma conta protegida, programada para se tornar pública caso ela não inserisse um código a cada hora. Seguro de vida, murmurou ela. Eles chegaram à periferia da cidade ao entardecer. Vitor parou num hotel discreto onde tinha um depósito de emergência. Lá, ele entregou a Maia algo que a surpreendeu, um vestido de noite preto, justo e elegante, com um corte que disfarçava a gravidez, mas emanava poder. Se vais entrar como a dona da festa, tens de parecer uma, disse ele. Vitor, por sua vez, vestiu um smoking preto, escondendo a sua arma e o rádio por baixo do tecido caro. Eles pareciam um casal da alta sociedade, mas carregavam segredos que poderiam implodir o país. A mansão Lavor brilhava como um palácio de cristal sob a chuva. Seguranças armados patrulhavam o perímetro, mas Vitor conhecia todos os pontos cegos e os códigos de acesso que ainda não tinham sido alterados. Eles entraram pelas traseiras, movendo-se pelas sombras do jardim de inverno enquanto a música da orquestra ecoava do salão principal. Do lado de dentro, o ambiente era de celebração hipócrita. Thomas Lavor desfilava com um copo de champanhe, sorrindo para fotógrafos como se o escândalo da catedral nunca tivesse acontecido. Beatriz estava ao seu lado, a rainha de um império construído sobre ossos. Estás pronta, sussurrou Vitor, a mão pousada suavemente nas costas de Maia. Mais do que nunca. Maia não entrou pelas portas laterais. Ela caminhou diretamente para a entrada principal do salão, onde os lustres de cristal refletiam o seu vestido preto. O som da conversa começou a baixar gradualmente à medida que as pessoas a reconheciam. O silêncio espalhou-se como uma mancha de óleo na água. Thomas parou de rir. O copo de cristal escorregou da sua mão, despedaçando-se no chão de mármore. Beatriz empalideceu, a sua máscara de perfeição a rachar pela primeira vez. Boa noite, Thomas. Dona Beatriz, disse Maia, a sua voz projetada para chegar aos microfones dos repórteres que cobriam o evento. Lamento o atraso para a festa, mas tive alguns problemas no caminho, cortesia do vosso amigo Ricardo. Maia, como te atreves a vir aqui? Gaguejou Thomas, tentando recuperar a compostura enquanto os seguranças da casa começavam a aproximar-se. Vitor deu um passo à frente, a mão propositalmente perto da abertura do seu paletó. Os seguranças hesitaram, eles conheciam a reputação de Vitor. Eles sabiam que ele era mais perigoso do que todos eles juntos. Eu não vim para a festa, Thomas, continuou Maia, retirando um pequeno tablet da sua mala. Eu vim para o encerramento da fundação. Dona Beatriz, os seus convidados gostariam de saber que o champanhe que estão a beber foi pago com o sangue do meu pai e com o tráfico que a senhora coordena através das suas fábricas. Seguranças! Tirem esta louca daqui, gritou Beatriz, o pânico a tomar conta da sua voz. Tardes demais, disse Vitor. Olhem para as televisões. Em todos os ecrãs gigantes da mansão, que antes mostravam fotos da fundação, começaram a passar os ficheiros de Henrique Miller. Transações bancárias, fotos de reuniões secretas e o golpe final, o áudio de Thomas a planear o assassinato de Maia. Os convidados começaram a recuar, horrorizados. Os flashes das câmaras da imprensa, que Maia tinha convidado secretamente, eram como relâmpagos constantes. Thomas olhou para a mãe, procurando uma saída, mas Beatriz estava paralisada. Tu destruíste tudo, Maia, rugiu Thomas, avançando para ela num acesso de fúria cega. Vitor foi mais rápido. Com um movimento fluido, ele imobilizou Thomas, prensando-o contra uma mesa de buffet. Toca nela e eu garanto que não chegas vivo ao tribunal, Thomas. As sirenes da Polícia Federal começaram a ouvir-se ao longe, aproximando-se da mansão.
Maia olhou para Thomas e Beatriz com um misto de desprezo e alívio. O império dos Lavor estava a desmoronar-se em direto para todo mundo. O meu pai disse uma vez que a verdade é como a água, disse Maia, aproximando-se de uma Beatriz trêmula. Ela acaba sempre por encontrar uma fresta para sair. E vocês estão prestes a afogar-se. O salão de festas da mansão Lavor, antes um símbolo de poder inabalável, transformou-se no cenário de um crime em rede nacional. Enquanto as luzes azuis e vermelhas das viaturas da Polícia Federal refletiam nos imensos vitrais, o Império Têxtil começava a sangrar. Agentes entravam com mandados de prisão, confiscando computadores e selando arquivos, enquanto os convidados da alta sociedade fugiam pelas saídas de emergência, tentando desesperadamente esconder os rostos das câmeras. Beatriz Lavor foi algemada primeiro. Ela não gritou. Manteve a cabeça erguida, os olhos fixos em Maia com um ódio que prometia vingança, mas suas mãos tremiam violentamente dentro das algemas de aço. Thomas, por outro lado, desmoronou. O solteiro de ouro chorava abertamente enquanto era conduzido para o camburão, gritando que a culpa era da mãe, que ele apenas seguia ordens, que ele amava Maia. Maia observava a cena do alto da escadaria, com a mão protetora sobre o ventre. Ela sentia um vazio estranho. A vingança, ao contrário do que dizem os livros, não trazia uma alegria eufórica, mas sim um cansaço profundo e a sensação de que um fardo de 10 anos finalmente havia sido retirado de seus ombros. Acabou, Maia, disse Vitor, aproximando-se. Ele agora tinha o paletó pendurado no braço, revelando o coldre vazio. Ele tinha entregue sua arma voluntariamente aos oficiais, como prova de que agira em legítima defesa e proteção de testemunha. Eles não podem mais tocar em você. O depoimento do Elias e os arquivos do seu pai são provas irrefutáveis. Nos meses que se seguiram, o escândalo Lavor tornou-se o maior julgamento da década. Maia tornou-se uma figura de resiliência nacional. Ela não aceitou o dinheiro da família de Thomas, em vez disso, lutou para que os bens confiscados fossem revertidos para as vítimas das operações ilegais da fundação e para os funcionários que foram explorados durante anos. Vitor permaneceu ao seu lado durante cada audiência, cada exame médico e cada noite de insônia. Ele não era mais apenas o segurança, ele era o arquiteto da nova vida dela. No entanto, havia uma tensão não dita entre eles. O contrato de proteção estava tecnicamente encerrado, mas nenhum dos dois conseguia imaginar um futuro separado. 6 meses depois daquela noite na mansão, Maia estava em um pequeno jardim nos fundos de sua nova casa, uma propriedade simples e segura, longe da agitação da elite. O sol da tarde aquecia seu rosto enquanto ela olhava para os documentos de fundação da sua própria marca de roupas, focada em ética e transparência. Vitor saiu da casa trazendo 2 copos de suco. Ele caminhava com uma leve cocheira, lembrança do confronto na ponte, mas seu rosto parecia 10 anos mais jovem. O advogado ligou, disse ele, sentando-se ao lado dela. Beatriz foi condenada a 40 anos sem direito a condicional. Thomas pegou 15. A justiça tardou para o seu pai, Maia, mas ela chegou. Maia sorriu, mas sua atenção foi desviada por um movimento brusco em seu ventre. Ela pegou a mão de Vitor e a colocou sobre sua barriga. Ele chutou, ela sussurrou. Vitor congelou. Seus olhos, que enfrentaram fuzis e assassinos sem piscar, encheram-se de lágrimas ao sentir o chute vigoroso da vida que ele jurara proteger no altar. Naquele momento, todas as mentiras de Thomas sobre a esterilidade e a traição evaporaram. Aquele era o futuro. Vitor, o contrato de segurança acabou há muito tempo, disse Maia, olhando nos olhos. Mas eu não quero que você vá embora. Eu não quero que você seja apenas o homem que me salvou. Vitor apertou suavemente a mão dela contra o ventre. Eu passei a vida protegendo pessoas por dever, Maia. Mas proteger você e esse bebê, isso é a única coisa que me fez sentir vivo de verdade. Eu não vou a lugar nenhum. Naquela tarde, sob a sombra de uma lueira, eles não eram mais a noiva traída e o segurança misterioso. Eram apenas 2 pessoas que encontraram o amor nas cinzas de uma guerra, prontos para dar a uma nova vida o sobrenome de um homem honrado. O outono trouxe uma paleta de cores quentes para a pequena cidade costeira onde Maia e Vitor se refugiaram. A casa,
cercada por carvalhos e com o cheiro constante do mar, era o oposto das paredes frias de mármore dos Lavor. Maia estava no 8º mês de gestação. A sua silhueta era agora o símbolo vivo da sua vitória. Cada movimento do bebê era um lembrete de que a vida tinha prevalecido sobre a destruição. Vitor tinha se tornado a alma daquela casa. Ele não usava mais fatos pretos ou auriculares. Agora, as suas mãos, antes calejadas pelo gatilho das armas, ocupavam-se a lixar madeira para o berço que ele mesmo estava a construir ou a cuidar da pequena horta orgânica que Maia insistira em ter. No entanto, a vigilância nunca o abandonava totalmente, os seus olhos ainda varriam o perímetro por instinto, mas o brilho neles era de paz, não de guerra. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava uma caixa de pertences que Elias lhe enviará, restos do que fora salvo da cabana antes do ataque, Maia encontrou um pequeno envelope de camurça escondido num fundo falso de uma moldura com a foto do seu pai. Estava selado com cera e tinha uma instrução escrita à mão, para ser aberto apenas quando o sol se puser sobre o Império Lavor. Maia chamou Vitor. Juntos, sentaram-se no tapete da sala, à frente da lareira. Com as mãos trêmulas, ela quebrou o selo. Lá dentro, não havia mais documentos de crimes, mas sim uma carta pessoal e uma chave antiga de um cofre de depósito privado na Suíça. Minha querida Maia, começava a carta. Se estás a ler isto, significa que encontraste o caminho através da escuridão. Significa que os Lavor não conseguiram apagar a tua luz. Eu sabia que o meu tempo estava a acabar, e sabia que o Thomas não era o homem que merecias. Peço-te perdão por te ter deixado no meio de lobos, mas eu tinha um plano. O dinheiro que os Lavor pensavam que eu estava a lavar para eles, eu desviei-o. Não para mim, mas para ti. O cofre em Zurique contém o Fundo Fênix. É o capital necessário para criares a tua própria fundação e a tua marca, sem nunca precisares de um centavo de sangue deles. Tu és a minha maior obra, Maia. Vive por mim. Vive por ti. E se o Vitor Thorne estiver ao teu lado, confia nele. Ele foi o único que nunca aceitou o suborno da Beatriz. Maia chorou silenciosamente, encostando a carta ao peito. O seu pai tinha previsto tudo. Ele não a tinha deixado desamparada, ele tinha montado o tabuleiro de xadrez para que ela desse o checkmate final. Ele sabia, Vitor, sussurrou Maia. Ele sabia que tu seres o meu protetor antes mesmo de eu saber o teu nome. Vitor abraçou-a, sentindo o peso do legado de Henrique Miller. Eu não sabia do dinheiro, Maia. Eu juro. Eu só sabia que o teu pai era um homem que amava a filha acima de tudo. Naquela noite, Maia pegou num papel e numa caneta. Ela olhou para Vitor, que estava a terminar de montar a lateral do berço. Vitor, eu quero redigir um novo contrato, disse ela, com um sorriso travesso mas carregado de emoção. Vitor parou o trabalho e olhou-a, curioso. Que tipo de contrato? Um contrato de parceria vitalícia, continuou Maia. Cláusula primeira, o segurança não pode mais dormir no sofá. Cláusula segunda, o pai do meu filho tem de prometer que nunca mais vai esconder uma cicatriz ou uma dor de mim. E cláusula terceira, o nome da nossa família não será Lavor, nem Miller. Será Thorne. Nós vamos começar do zero. Vitor caminhou até ela, ajoelhou-se e beijou as mãos dela. Eu aceito todas as cláusulas. Mas tem uma condição minha. Qual? Que o nosso filho aprenda a história do avô Henrique. Que ele saiba que a verdade custa caro, mas é a única coisa que nos torna livres. Eles selaram um novo contrato com um beijo que carregava o alívio de 1000 batalhas vencidas. O império de vidro dos Lavor tinha se estilhaçado, mas das cinzas do projeto Fênix de Henrique Miller, estava a nascer algo muito mais forte, uma família construída na verdade e protegida pela lealdade. Um ano se passou desde que os sinos da Catedral de Santa Maria tocaram para um casamento que nunca terminou. Hoje, o som que preenche a manhã na costa não é o de sinos, mas o das ondas e do riso suave de um bebê. Maia está parada na varanda de seu ateliê, observando o horizonte. Ela não veste mais a seda sufocante da elite, ela usa linho leve, parte de sua própria coleção, a Miller Thorne, que se tornou um fenômeno global por usar apenas materiais sustentáveis e mão de obra justa. O Fundo Fênix deixado por seu pai não foi usado para luxos.
Maia transformou o capital em uma rede de apoio para mulheres que sofreram abusos financeiros e corporativos. O nome de Henrique Miller foi limpo nos tribunais e agora é sinônimo de integridade, enquanto o nome Lavor tornou-se um capítulo sombrio nos livros de história criminal do país. Dentro de casa, o som de passos firmes anuncia a chegada de Vitor. Ele carrega no colo o pequeno Henrique, um bebê de olhos curiosos e atentos que parece ter herdado a serenidade do pai e a determinação da mãe. Vitor mudou. A cicatriz no seu rosto ainda está lá, mas a expressão de vigilância constante deu lugar a uma calma profunda. Ele não é mais um homem que vive para a guerra, ele é um homem que vive para a paz que ajudou a construir. Ele acabou de acordar e já está tentando falar, diz Vitor, entregando o bebê a Maia com uma ternura que faria qualquer um que o conheceu na mansão Lavor não o reconhecer. Acho que ele tem a sua teimosia, Maia. Maia sorri, beijando a testa do filho. Ele tem a força do avô e a lealdade do pai. É uma combinação perigosa para quem tentar cruzar o caminho dele no futuro. As notícias da manhã na televisão, que Maia agora assiste sem medo, mostram o veredito final, a negação do último recurso de Beatriz Lavor. Ela passará o resto de seus dias em uma cela comum, despojada de todas as suas posses. Thomas, após várias tentativas falhas de suborno na prisão, foi transferido para uma unidade de segurança máxima. O império de mentiras foi completamente desmantelado. Às vezes eu ainda sinto que é um sonho, sussurra Maia, encostando a cabeça no ombro de Vitor. Aquela noiva chorando no altar parece uma pessoa de outra vida. Era outra vida, responde Vitor, envolvendo os dois em seus braços poderosos. Aquela Maia estava sozinha. Esta Maia tem um exército. Eu, o Elias e agora este pequeno soldado. Elias, o corvo, agora vive em uma casa de hóspedes na propriedade, atuando como consultor de segurança digital da Fundação de Maia. A justiça foi feita, mas eles sabem que o mundo ainda tem suas sombras, e agora eles têm os recursos para iluminá-las. À noite, enquanto o sol se põe tingindo o oceano de dourado, Maia senta-se à mesa para assinar os últimos papéis de uma parceria com uma ONG internacional. Ela olha para o anel em seu dedo, não o diamante frio de Thomas, mas uma aliança simples de ouro que Vitor forjou com suas próprias mãos. O contrato que começou como um ato de desespero e proteção transformou-se no amor mais improvável e sólido que o mundo já viu. A noiva que foi abandonada grávida no altar não apenas sobreviveu, ela ascendeu. E o segurança que a assumiu diante de todos provou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no sacrifício. A história de Maia e Vitor termina aqui, mas o legado de sua coragem apenas começou. Eles provaram que, mesmo quando o mundo inteiro está contra você, uma única pessoa disposta a lutar ao seu lado pode transformar uma tragédia em um império de esperança.